Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o amor, né? Sobre para a gente refletir quem é o amor. E da onde que eu tirei isso? Eu vou fazer minha caminhada até lá no monte, caminhada que eu costumo fazer. E aí hoje vocês vão ver então o movimento aí, não vão ficar me vendo, tá? Mas aí eu vou falar para vocês então da onde que me veio essa inspiração para falar do amor. Bom, então, gente, o amor, Deus é o amor, né? E isso está escrito na palavra, tem até um ministério que o nome da igreja, né, é Deus e Amor, um ministério antigo. E da onde me veio isso? Ontem eu precisei me ausentar e durante o dia, e aí fiquei longe dos meus filhos, né? E aí para quem tem filho aí sabe como que, ai, dói, né? A gente deixar as crianças. Por mais que eles ficaram bem, foram para a escola, tinha uma pessoa confiável para cuidar deles, mas eu sou galinha de pinto. Mas aí quando eu cheguei à noite, tinha um recado para mim. Ele já estava dormindo, e aí no meu caderno de desenho tinha um desenho, na verdade, que estava escrito: Mãe, te amo. E aí eu fiquei pensando muitas coisas sobre aquilo ali. E mais uma delas que veio foi assim: o que que é o amor, né? Define aí você, o que que é o amor? E, e realmente, né, Deus é o amor. Porque se a gente for parar para pensar, tudo que é bom vem de Deus, né? E tudo que é ruim vem do inimigo. E aí eu fiquei pensando naquele sentimento e eu não sabia descrever. Assim, a minha vontade era de pegar eles e amassar, né? Beijar, apertar. Porque eu não sabia o que que era, o que eu estava sentindo. E assim, quando eu era bem pequena, da idade deles até, todo dia à noite eu olhava nessa direção aqui, ó. Que é um monte. No sítio tem 950 metros. Todo dia antes de dormir, eu olhava para esse monte aqui. E aí teve um dia que eu olhei para o céu e eu pedi 3 coisas. E eu falo para vocês que eu tô com 40 e poucos anos. E essas 3 coisas, elas já acontecem na minha vida. E uma delas foi que eu pedi para Deus que eu queria saber quem era Ele. Porque eu tinha um avô que ele era muito bom. Ele era espírita, ele já faleceu. E eu tinha um outro avô que ele era muito sério, muito conservador. E ele lia a Bíblia todos os dias escondido. Então, eu acredito que isso me inspirou. Eu ficava curiosa com a forma que eles viviam. E eu vejo que isso me inspirou assim. O meu avô, que era espírita, ele falava muito da relação dos astros, das estações, né, com os plantios de milho, feijão. E o meu outro avô, esse avô, né, ele era muito brincalhão. E meu outro avô, que lia a Bíblia meio que escondido assim, ele já era muito sério. Quando ele falava, era não. Mas quando eu descobri
bem assim, depois de muitos anos, que era a forma dele amar, que era o jeito que ele foi criado e que na verdade ele era cheio de amor. E esse avô meu, ele era muito obediente à palavra. Ele não ia em nenhuma igreja, mas ele era assim, muito assembleano. E eu convivi muito com ele. E ele era um homem muito valoroso, muito honesto, muito trabalhador. E ele foi uma inspiração muito grande para mim. E aí, ontem eu fiquei pensando então, sobre o que é esse amor. E uns dias atrás, eu estava vendo o seguinte, como que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tá perto da gente o tempo todo. Às vezes a gente acha que a gente não é merecedor e porque a gente está em pecado, porque a gente já pecou e ele está sempre perto, querendo acolher a gente. E na verdade é a gente que se afasta de Deus. Por isso que, né, as pregações sempre falam que Deus veio para todos, né? Ele mandou Jesus para todos, porque Ele quer acolher a todos, Ele quer salvar a todos. Ele não quer que a gente sofra. Às vezes, quando eu tô triste, eu fico pensando assim, poxa, imagina como que Deus tá triste, porque eu tô assim. E só que eu vejo que isso é uma caminhada de aprendizado, de conhecimento, né? E a nossa dor é a forma da gente aprender, da gente cada dia buscar Deus, buscar conhecer, buscar estar com Ele, que é o nosso objetivo, né, aqui na Terra. Porque duas coisas certas vão acontecer: ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Tem gente que fica fantasiando, ai, não posso nem falar o nome do inimigo, ai, o inimigo não existe. O inimigo existe. E assim, depende do ponto da sua relação com Deus, para você pensar dessa forma, né? Quem é crente, a gente não tá num patamar que a gente não tem que ficar se preocupando com o inimigo, não. A gente tem que se preocupar como que está a nossa vida com Deus. Nós temos que temer a Deus, que é o quê? A gente cumprir a palavra, cumprir os mandamentos, a gente fazer o que já sabe que é certo e fugir do mal. E outra coisa é tá todo dia continuamente aprendendo coisas novas sobre a palavra de Deus para colocar em ação. E não é colocar ação em falar, né? Às vezes sim, até intimida a gente que tem um pouco de consciência, porque a gente fica falando, né, das coisas de Deus, e a gente tem pecado, a gente erra. Então assim, o crente, ele erra, né? Igual a igreja, ela é para os doentes e os pecadores, né? Então o crente, ele tem consciência de que ele peca, né? Quando a gente abre o olho, a gente já está pecando. Então, o crente, ele tem que ter essa vivência, né? De fazer o que é certo, lutar pelo que é certo e tá continuamente aprendendo
coisas novas que são certas para a gente poder dar o testemunho. E você que ainda não está nesse patamar, você pode ter aí certeza de que o inimigo existe, né? E que você precisa escolher Deus. E assim, o que Deus quer, e na verdade, a autoridade que a gente tem é a da escolha. O resto, tudo vem de Deus. É o inimigo que te faz sofrer, né? Ele vai lá e te aponta. Fala, ó Deus, Valquíria fez isso assim, assim, ó. E ela sabe que é errado. Eu tenho que tocar nela. E como Deus é justo, ele vai ter que deixar, né? E aí, por que que Deus permite? Porque primeiro que Deus é a palavra, e depois porque as nossas dores são para o nosso aprendizado, nosso desenvolvimento, né? O crescimento, para a gente ficar mais semelhante a Jesus. Porque quando Jesus vier, ele vai achar aquele que tem luz, aquele que se parece com ele. É esse que ele vai buscar, né? Então, queira ser esse. Como? É a questão que eu estava falando. Deus está disponível para todos nós. E por que que a gente sofre? Porque a gente fica frágil, vulnerável, e aí a gente lembra de Deus. A gente lembra que Deus é poderoso. Você sendo crente, não sendo crente, você lembra que Deus existe. E aí é a oportunidade de você falar com Ele, de você se entregar para Ele, de você fazer um propósito com Ele. Então, daí que é o motivo da nossa dor. Então, percebe que Deus é amor puro. Quando a gente está sofrendo, Deus está perto. Deus está ali me querendo. Deus está esperando o meu mover, porque é Ele quem faz. Passar aqui embaixo da cerca. Ele só quer que eu escolha, no meio ali das lágrimas, do sofrimento. Ele só quer que eu fale, Senhor, eu te escolho. Senhor, eu te quero. Ou Senhor, me ajuda. Ou Senhor, eu não tô aguentando, né? E às vezes a gente vive um pecado e a gente quer se livrar daquilo, mas aquilo é bom, né? Eu fico imaginando uma pessoa que é viciada em droga, né? Ela tá doente. E quando ela usa a droga, né? Ela oculta aquela dor, aquele sofrimento. E ela precisa ser forte e corajosa para poder vencer. E esse ser forte e corajoso é ela escolher. Ela tem que ser forte para ela escolher o que é bom para ela. O que é bom, assim, não momentaneamente, mas o que vai ser bom, né? O que vai trazer a cura para ela. E ela precisa ser corajosa, né? E a escolha é ela escolher Deus. E ela ser verdadeira com Deus. Ela dizer, Senhor, me ajuda a não querer esse prazer momentâneo. Me ajuda a te escolher. Ultimamente eu tenho orado muito assim para os meus inimigos, para eles conseguirem escolher a Deus, né? Que
Muitas pessoas assim que eu conheço, eu sei que elas conhecem a Deus, mas elas não conseguem escolher Deus. E então a gente às vezes pede assim, Senhor, me cura, né? Mas não é de verdade, porque você gosta daquele prazer momentâneo que o pecado te traz. Então eu aprendi que primeiro eu tenho que pedir a Deus para Ele me ajudar a não querer aquele prazer momentâneo, né? E aí depois eu pedi a cura. Então tudo é passo a passo. Tudo é devagar. Então assim, quantos anos que eu pedi para conhecer a Deus, né? E eu tenho aprendido durante todo esse tempo. E isso vai ser para sempre, né? Vai ser um processo assim para sempre. E aí vem as dores, né? Quando eu tô ali me achando, né? Vem, me afasto de Deus. E aí, às vezes vem a dor para eu voltar para Ele. Então, tudo que vem de Deus, né, é maravilhoso. E Deus é como o amor. Eu não sei como Ele é, mas eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele está perto. Eu sei que Ele é poderoso, que tudo está abaixo dele. Eu sei que Ele me quer do jeito que eu estou, né? Porque Ele ama o meu ser, mas Ele quer a mudança do meu estar, né? Para eu ser como Ele me planejou, para eu ser como Ele me desenhou. E Ele está por perto o tempo todo para fazer isso. O tempo todo para nos ajudar. Ele recolhe as nossas lágrimas, né? Ele, quando a gente crê de verdade, que é aquele momento que a gente aprende a ser sincero de verdade com Deus, Ele transforma a água em vinho instantaneamente. Imagina o que é isso? E essa água, que são as nossas lágrimas, ele se transforma em vinho, que representa a alegria. E que... como é que isso acontece? Sei. É sobrenatural, é Deus, né? É o amor. É o que a gente não sabe, né, descrever. É um exemplo de Deus. É o que eu vi ontem naquele desenho. E, né, mãe, eu te amo. E eu vi mais ali ainda como que a gente consegue transmitir o amor, que é transmitir Deus. Porque eu fiquei vendo assim que ele fez um desenho, eu te amo. Cada letra tinha uma cor. E eram cores assim, era verde, era vermelho. Então cores que para mim, né, representam o amor, representa a esperança. E todas as letras, elas estavam contornadas, me transmitindo assim que aquilo era firme, sabe? Que aquilo estava guardado, que como se fosse Deus revestindo cada letrinha daquela. E que eu ensinei para eles, né? Que eu tenho mostrado para eles
como que é importante você reconhecer os seus hobbies e praticar os seus hobbies. Porque o hobby, ele te acalma, ele te equilibra, pelo menos para mim é dessa forma. E o desenho, né, ele faz isso comigo. Quando eu tô desesperada, eu pego meu caderno de desenho, minha caixa de lápis de cor e sem pensar o que eu vou fazer, eu desenho ali aquilo que eu tô sentindo, que eu tô pensando. Às vezes eu escrevo. Nunca uso lápis e borracha, não tenho lápis e borracha. Eu só tenho as cores. E aí ele usou isso ontem, né? Então é uma forma que eu vejo que eu fico feliz, que eu tô transmitindo para eles o amor, a segurança que o amor passa, né? A conexão que o amor faz. E esse amor é Deus, né? E é o cuidado de Deus, né, por nós. Então você que tá triste, que tá fraco, se sentindo perdido. Ainda não cheguei, gente, no monte. É lá em cima, ó. Eu parei um pouquinho. Deus tá aí, acredita nisso. Deus tá perto de você. Lá em Salmos fala que Deus é onisciente, onipresente. Então Deus está com todos nós. Ele está aqui comigo, ele está aí com você. E ele está assim com o braço aberto, assim, ó, querendo te abraçar, querendo te acolher, querendo te dar um colo. Ele não quer saber o que você fez. Deus não quer saber o que a gente fez, até porque ele já sabe. Deus quer saber o que você quer agora. Deus quer saber o que você precisa agora. Deus quer que você escolha Ele. Você não é escolher de prometer um monte de coisa que vai fazer. Às vezes eu vejo assim que eu tô fraca em alguma coisa, que eu preciso mudar. E às vezes eu falo assim, Senhor, como que eu vou prometer pro Senhor que eu vou fazer isso? E se eu falhar de novo? E se eu falhar de novo? Sabe? E eu vejo que Deus não está se importando com isso. Ele está se importando com o que eu estou sentindo agora, porque também eu nem sei o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã nem existe, o amanhã vai ser o hoje, vai ser o agora. Então ele quer saber agora, Valquíria, o que você quer de mim agora? Ele está aqui, com os braços abertos, falando isso. Valquíria, o que você quer de mim agora? Eu posso te dar tudo. Me escolhe. Pode ficar sofrendo, pode ficar doendo. Me escolhe, fala o que você quer. Mesmo que você não saiba direito o que você quer, fala alguma coisa. Ele quer isso, ele quer a verdade do nosso coração. E aí você vai pedir, ele vai fazer alguma coisa. E eu te garanto que você vai sentir alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente você vai sentir. Você vai sentir ele. Quando eu conheci Deus de verdade, quando eu conhecer quer dizer ver Deus. Quando eu vi Deus de verdade, foi em algo sobrenatural que aconteceu dentro da minha casa. A minha filha, ela tinha alergia a leite. Só que ela não tinha uma alergia a leite assim, que dava dor de barriga. Eu sou farmacêutica. Ela era alérgica, tinha alergia respiratória. E ela comia alguma coisa com leite, daí a pouco ela começava a espirrar, né? Sair secreção no nariz. Às vezes inflamava o ouvido, que saía secreção. E aí começava aquela tosse, cofe. E aquilo ficava 20 dias. E eu fazia tratamento homeopático com ela. E já era Deus me preparando, que eu não conhecia Deus até então, né? Eu farmacêutica, eu trabalhava com homeopatia, preparava homeopatia, sabia ali que eu pegava
um extrato de uma planta, colocava 3 gotinhas, batia ali 100 vezes, jogava, tirava 3 gotinhas daquilo ali, colocava, acho que em 20 ml de uma solução alcoólica, batia mais 100 vezes, tirava 3 gotinhas, imagina. Fazia isso aí 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes. E dava ali 2 gotinhas, 3 gotinhas para ela tomar. E ela ficava boa. Ali já Deus já estava me preparando para esse encontro de fé que eu ia ter com Ele. Então eu recebi uma visita de uma pessoa na minha casa. Uma pessoa que era evangélica. Como é que isso aconteceu? Essa pessoa trabalhava no escritório do meu ex-esposo. E aí ele ficava, ai, aceita ela para trabalhar lá em casa. E eu falava, mas eu já tenho, eu falava com ele, eu já tenho a pessoa que me ajuda aqui em casa. Ele, ai, mas você podia conhecer e tal. Aí eu falei, então fala para ela vir tal dia. Aí ela chegou lá em casa, essa senhora, eu era outra pessoa. E como ela ia me ajudar nas coisas de casa, né? Eu atendi ela pela porta da cozinha. E ela chegou, aquela alegria, ela baixinha. E ela, ai, a paz do Senhor Jesus, amada. E me abraçou e eu não gostava que as pessoas me encostassem. E ela tava com um pote casadinho na mão. Aí ela entrou, falei com ela. Já expliquei, né, as coisas pra ela. Falei que ela podia comer o que ela quisesse à vontade. Mas que tinha uns biscoitinhos ali que ela não deveria comer, que era da minha filha. Mas só falei isso. E aí eu sentei na mesa para tomar café com a minha filha. Eu sempre deixava a cadeira, né, da ponta, que era do meu ex-esposo. E aí ela veio, pegou uma xícara, aquele pote de casadinho, e sentou na cadeira onde o meu ex-esposo sentava. E aí a gente começou a conversar. Conversar não, né? Eu respondi o que ela perguntava. Mas só que antes, quando ela estava na cozinha, ela falou 3 coisas assim de Deus que eu concordava, que tocou meu coração. E aí ela sentada ali na mesa, a minha filha veio e falou assim, mãe, eu quero um biscoitinho desse. Aí eu falei, minha filha, não, porque esse biscoitinho ele tem leite. Aí ela pegou e olhou nos meus olhos e falou assim, Deus quer curar sua filha hoje. Aí eu fiquei pensando, né? Ela não sabe o que minha filha passa, né? Pensei, né? Aí continuou conversando ali, minha filha voltou de novo, mãe, eu quero um biscoitinho desse. Eu falei, filha, você já sabe. Minha filha já tinha 2 anos, 2 anos e meio. Esse biscoitinho tem leite, você não pode comer. Ela virou para mim e falou assim, olha, quando Pedro olhou pro lado, alguma coisa assim, ela falou, ele afundou. E quando Pedro tirou os olhos ali de Jesus, né, que ele estava andando sobre as águas, ele afundou. De imediato eu lembrei de um versículo que eu tinha recebido na noite antes de dormir, que falava exatamente esse versículo. E aí quando eu li esse versículo à noite, eu falei só assim, a minha oração naquele dia foi tão verdadeira, tão sincera com meu Deus, que eu falei assim, Senhor, entra no meu barco. Porque eu vivia muito sofrimento, sabe? Era sofrimento casamento, sofrimento com a minha filha, que na verdade era sofrimentos comigo mesma, né? Eram as coisas internas que Deus queria trabalhar e que Ele tem trabalhado hoje, glória a Deus por isso. E aí quando ela falou isso então, minha filha estava ali em pé, diante de mim. Eu lembrei disso e eu lembrei que eu tinha aprendido que a mãe e o pai têm poder de abençoar e amaldiçoar os filhos. Eu fui, peguei minha mão, coloquei na cabeça da minha filha e falei assim, pois você está curada, em nome de Jesus.
come aqui esses biscoitinhos. Dei para ela 2 casadinhos e segui com a rotina do dia. Levei ela para creche e fui pro laboratório, que eu fazia doutorado. E aí quando eu entrei no laboratório, eu lembrei que o telefone do laboratório estava com defeito e que eu também estava sem celular. Meu celular estava sem defeito, meu ex-marido não era muito assim de se preocupar com o telefone. E veio no meu coração assim, ligar para ele, falar, fica atento, né, aconteceu isso e isso. Mas aí ao mesmo tempo eu falei assim, não, Senhor, eu falei que eu ia confiar e eu confio, minha filha está curada. Quando chegou a tarde, fui na escola, peguei minha filha, ela não tinha nada, ela estava normal. Inclusive, tava com um pouquinho de secreção, porque uns dias atrás a gente tinha viajado e ela tinha comido um biscoito de polvilho que tinha sido feito com leite. Isso tinha assim uns 15 dias, então ela tava com secreção e tudo, e quando eu peguei minha filha, ela nem secreção ela tinha. Às vezes, quando picava também algum inseto, ela ficava vermelho, altinho, assim. Aquilo acabou. E minha filha nunca mais espirrou. Nunca mais. Isso tem 11 anos. Em setembro, faz 12 anos que isso aconteceu. E depois disso, Jesus se tornou o meu remédio, o remédio da minha casa. E eu abracei esse amor, para conhecer esse amor. E as oportunidades que às vezes eu tinha de dar um medicamento para eles, eu sou farmacêutica, eu lembrava assim, não, mas eu tenho Jesus. E aí eu aprendi, né, no ministério que eu congrego, orar a água, apresentar um copo de água e pedir a Deus para colocar unção de poder, de cura, né, daquilo que eu tô precisando naquela água e tomar. E aí a gente faz isso e Deus age, o amor age, né? Quando eu falo ali de verdade com ele, sabe? Quando eu exponho para ele a minha verdade, a minha fragilidade, quando eu falo para ele que eu sei que ele é poderoso, que ele é o único Senhor, que ele deu Jesus para ser o nosso Salvador, ele age. E eu posso te dizer até que às vezes não é nem com tanta essa lucidez, né? Porque às vezes a gente fica desesperado. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. E ele sempre me atende. Ele sempre está comigo. Ele sempre me cura os meus, né? É esse amor que é o que eu vi escrito ontem naquele papel e que eu não sei descrever para vocês. Eu só sei que ele faz coisas que a gente não consegue fazer, que o homem não consegue fazer, que coisas não conseguem fazer. Esse amor, ele não... O homem não tem como construir com as mãos dele. Esse amor, ele é espírito. Ele é um espírito que quer conectar com o nosso espírito e transformar essa dor aí que você está sentindo na felicidade. Na felicidade que eu busco todos os dias, né? E às vezes eu tropeço, eu falho, mas eu sei que essa felicidade existe, eu sei que esse amor existe, eu sei que esse Deus existe e que não tem nada que vai me tirar esse amor. Não tem nada. Nada que pode me tirar esse amor, a não ser eu mesma. Então por isso que o inimigo me ataca, né? Para eu me afastar desse amor. Certo? Então era isso que eu queria falar hoje. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus te abrace e que você escolha esse amor
que você escolha Deus e que depois que você escolher, você der o seu passo, você vai sentir esse amor. Porque a gente dá o passo e ele coloca o chão. Tá certo? Um abraço e até a próxima.